O Caxias do Basquete está no segundo turno do NBB, vem de uma vitória sobre a equipe do Pato Branco e depois perdeu para o Brasília. E nesta segunda-feira, com a cobertura da Mecon RS, às 7h30 da noite, tem Caxias pegando a equipe do Bauru e depois o Franca, quarta-feira, às 7h05 da noite. Um novo horário, pois vai ter transmissão do Esportes. Infelizmente, no primeiro jogo do retorno, teve confusão e dirigentes do Pato Branco acabaram agredindo a arbitragem. Estamos em contato com o Bruno Tronca, o presidente do Caxias do Basquete. Vai falar sobre o que aconteceu nesse primeiro jogo e a opinião dele sobre essa agressão de membros da equipe do Pato Branco que acabaram agredindo a arbitragem. Agradecendo ao Bruno Tronca por sua participação aqui na Mega com RS. Olá, Bruno. E completando um pouco do que acho que o torcedor espera aí ouvir de mim, falar um pouquinho desse jogo que nós tivemos na semana passada, o jogo contra o Pato, que foi um jogo polêmico, foi um jogo complicado, não teve transmissão, então a gente não pôde acompanhar na plenitude de tudo que aconteceu. A gente sabe das evidências aí de estatística, que foi um jogo que Chamel pontuou muito bem, e que na prorrogação o Humberto foi consistente como sempre, e na prorrogação o Fabrício cresceu. O Fabrício foi o armador igual do ano passado, evoluiu, mostrou bastante talento e bastante garra, e ajudou muito ao Caxias conseguir fechar a prorrogação com a vitória. Mas o grande momento da noite, infelizmente, né, foi o pós-jogo, onde teve uma atitude de agressão de membros da diretoria do Pato Basquete em relação à arbitragem. Nós do Caxias Basquete, nós não incentivamos, nós não defendemos a agressão, acho que não é esse o caminho, só que ao mesmo tempo eu tenho uma posição que eu não quero ser hipócrita. É muito fácil julgar, é muito difícil estar na posição de cada pessoa. Não defendo a violência, não é isso. Eu só também não quero tecer aqui uma lição de moral, porque o telhado é de vidro, a gente nunca sabe quando pode acontecer conosco. Já aconteceu no passado com outras entidades, já aconteceu com times que têm vínculo com o futebol, que são realmente nomes muito grandes na sociedade esportiva brasileira. E o que a gente quer se posicionar é lamentar o acontecido, trabalhar para que isso não volte a acontecer. Muitas vezes o que motiva esse tipo de situação são melhorias necessárias da Liga Nacional em relação aos times e que às vezes não acontece. Então a Liga precisa realmente gastar um pouco mais de tempo e cuidado aos times que teoricamente são menores, porque estar vivo, estar fazendo temporada para nós que somos menores é muito difícil. E se a Liga Nacional não nos ajuda, ou né, eles ajudam, a Liga Nacional é do bem, sabe? Mas muitas vezes eles são pressionados a ter uma tendência para os maiores. E, por exemplo, redes de transmissão televisivos. Então, são situações difíceis que eles têm que fazer a Liga Nacional como um todo, o campeonato NBB ser atrativo, ter investimento, ter patrocínio, ter interesse das televisões, de quem transmite, de quem leva as imagens até as nossas casas, e isso gera um ciclo econômico que faz o NBB continuar vivo, mas ao mesmo tempo eles não podem esquecer de nós. Então muitas vezes acontece situações como essa que tem que ser combatido, não pode ser alimentado esse tipo de atitude, mas inicia através de uma injustiça ou de um sentimento de injustiça, e eu não estou aqui para dar lição de moral a ninguém. Nós só nos posicionamos contra a violência, nós não queremos que aconteça mais. A diretoria do Pato Basquete é uma diretoria que tem uma proximidade conosco, nós temos uma boa relação. Eu afirmo aqui ao torcedor do Caxias Basquete que está me ouvindo que são pessoas do bem, mas que tiveram um dia ruim, tiveram um dia de perder a cabeça, de perder a razão, e isso afeta muito nas nossas negociações com a Liga. Quando a gente quer pleitear algo melhor para os times do interior, é difícil, porque aí você perde um aliado. Esse aliado talvez agora não tenha moral com a Liga para poder negociar algo e pedir, tem um pouquinho mais de atenção conosco aqui do interior. Então é uma situação difícil de administrar. Eu só desejo aí que o árbitro que foi agredido não tenha tido nada de sério, que tenha a devida continuidade na sua carreira aí na temporada do NBB, e que a gente aprenda com os erros, mas principalmente que a gente possa salientar os exemplos bons. O nosso time, o nosso elenco não teve envolvimento nenhum com a ação ali na quadra, foi pós-jogo. A maior parte do nosso time já estava no vestiário, tinham ali 2, 3 integrantes. Se eu não me engano, tinha um jogador
que era o Luan, que estava buscando alguns itens da equipe, e mais 2, 3 membros da comissão técnica. Tinha o Rafa Oliveira também em quadra, que jogou lá ano passado, e todos esses poucos nossos que estavam em quadra tentaram ajudar a acalmar a situação. Nenhum foi envolvido em nenhum tipo de agressão. Então o Caxias do Sul Basquete, na verdade, foi um telespectador, ficou ali vendo presencialmente o acontecido, não se envolveu, ninguém foi agredido, ninguém agrediu das pessoas que representam o nosso time. Isso já me deixa satisfeito, porque o ambiente poderia ter ficado tumultuado e poderia sim ter prejudicado a nossa instituição. Obrigado ao presidente do Caxias do Sul Basquete, Bruno Tronca, pelo seu posicionamento, a opinião sobre o Caxias do Sul Basquete, dessa cena lamentável que acompanhamos lá em Pato Branco, do qual alguns dirigentes acabaram agredindo a arbitragem. Ele colocou então o seu posicionamento aqui na Megacom RS, em nossas redes sociais, tanto no YouTube, Facebook, Instagram, tem toda uma matéria especial, uma entrevista, um bate-papo com o técnico Bruno Tronca, o presidente do Caxias do Basquete. Lembrando, próxima segunda-feira, com acompanhamento do José dos Santos, vai estar acompanhando em casa a nossa transmissão, 7h30 da noite, tem Caxias pegando o Bauru, na quarta-feira, 7h05. É um horário diferente, o horário foi alterado. Caxias do Sul pegando o Franca, cobertura da Mega com RS.